Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Mais uma manhã gloriosa que estamos aqui juntos, em torno da palavra, né? Celebrando, adorando, aprendendo com o Senhor todos os dias. O Senhor tem nos dado graça, tem nos ajudado. E que bom ter essa irmandade aqui juntos. Amém, meus irmãos? Eu quero hoje compartilhar a palavra do Senhor, quero ler e estudar a palavra junto com os irmãos, mas antes eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Quero ser grato ao Senhor. Deus tem sido bom conosco e por isso precisamos adorar, bendizer o nome dEle. Amém, meus irmãos? Obrigado, Jesus, por tudo. Obrigado, Pai, por essa manhã gloriosa. Meus irmãos, deixa eu só arrumar aqui que eu acho que a câmera está torta. Aí. Meus irmãos, ontem, né, nós estudamos um pouquinho o livro de Salmos, pegamos um pouco do coração de Davi no momento ali que cometeu, né, pecado, né, com Batseba e a consequência do pecado, e ali nós vamos olhar as canções que ele escreve naquele momento de aflição, de lamento, né? Então o pecado era gravíssimo, né? Mas a misericórdia de Deus alcançou. Esse homem conseguiu pedir perdão, paz pastor Edilson. Esse homem conseguiu pedir perdão ao Senhor e Deus o perdoou, né? E aí ele entoou essas canções de lamento, né? Pedindo perdão, se humilhando diante de Deus, mas os seus pecados foram expostos diante de todo Israel, né? Então agora todos tinham conhecimento, né, que o rei havia cometido adultério, tinha assassinado um homem, né? E aí, após essa situação acontecer, o menino morre, né, fruto desse relacionamento pecaminoso, mas depois Deus demonstra a sua bondade dando Salomão, né? E aí, irmãos, nós vamos estudar agora a sequência disso, sabe? O que está acontecendo depois disso, e na perspectiva do autor do livro de 2 Samuel, tá bom? Em 2 Samuel, capítulo 13, nós temos a história de Amnon e Tamar. E aqui, irmãos, nós temos um problema, né, dessa realidade, né, que aflige mulheres, irmãos. Eu quero ser cuidadoso no que nós vamos estudar aqui, mas também isso é um assunto que nós precisamos ministrar, tá bom? Então, só para os irmãos terem uma ideia, Davi, aqui é um reflexo do homem que tinha ali várias mulheres, né? Então ele tinha um filho, né, que era Amnon, que era filho de Aionã, e ele tinha outros 2 filhos, ele tinha mais, né, mas eu estou pegando só da história aqui, Absalão e Tamar, que eram filhos de Maca. Então, ambos filhos de Davi, os 3, mas de mães diferentes, né? Então provavelmente eram pessoas que, por não ser filhos da mesma mãe, né, tinha ali um relacionamento diferente entre si. E aí vamos ler um pedaço dessa história, irmão. 2 Samuel 13, 1, 5. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon ficou tão obcecado por Tamar, preste atenção, ele ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon: qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Amnon lhe respondeu: estou apaixonada por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-o que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare um alimento aqui mesmo, para que você veja e ela o sirva. Então aqui, irmãos, você entendeu a história. O pecado, irmãos, é algo que nós precisamos olhar, Carla, Lica, Mari. O pecado, irmãos, ele nasce no nosso coração e você sempre vai ter a opção de consumá-lo ou não, né?
o pensamento pecaminoso já estava lá. Ele já desejava a sua meia-irmã, né? Então, ou seja, o que nós podemos também dizer de tentação. Então a tentação já estava ali no coração dele, ele já estava tentado. Olhou a beleza da irmã, né? Que era uma meia-irmã, vamos pensar dessa forma, por causa do relacionamento que o pai tinha de ter várias mulheres. E desejou ela, mas ele mesmo, né, em algum momento olhava e falava assim, isso não é o correto, é minha irmã, né? Não é o correto eu ir nesse caminho. Só que Anon, ele não tinha desejo de se casar com a irmã. O que ele queria era um relacionamento. Ele queria se relacionar sexualmente com a irmã, né? Por quê? Porque o coração pecaminoso já estava ali, né? O texto não deixa isso claro, mas se você ler o conselho do primo, você vai notar que é isso, né? Criando uma situação para ela ficar ali com ele. E outra coisa, irmãos, que nós vamos olhar, um conselho ruim, né? Deu luz ao pecado. Então, irmãos, os péssimos conselhos, eles corrompem, irmãos, os bons costumes. Então a gente precisa tomar cuidado, irmãos, com quem a gente pega conselho, né? Conselhos às vezes que não estão coerentes com a palavra. Às vezes você está passando pelo momento de fragilidade, um momento de dificuldade, aí você vai pedir conselhos que são conselhos que não te abençoam, irmãos. Pelo contrário, conselhos, irmãos, que vão te levar para uma situação de pecado e pior do que você estava, né? E aí você nota que o pecado começa, irmãos, a criar raízes quando ele começa a fingir uma doença. Ele finge que está enfermo, o pai vem preocupado, né? E aí ele vai lá e fala, olha pai, eu estou doente, puxa, envia minha irmã aqui, minha irmã Tamar, sua filha, para vir me ajudar aqui. É isso que ele faz, né? Então, ou seja, ele começa a criar uma situação para fazer o pecado. É assim que acontece, irmãos, os pecados. E aqui eu estou dando luz nisso, irmãos, porque você vai notar, o pecado às vezes vem no seu coração e você vai, né? Não é do nada, irmãos. Ninguém comete um pecado dessa natureza do nada, né? Pecados, irmãos, de traição, pecados... Teve ali uma situação. E aí, irmãos, isso acontece. E o que tem que acontecer num caso desse? Arrependimento, né? Arrependimento diante de Deus, irmãos, e perdão. Esse é o caminho para a libertação. Mas vamos seguir a história aqui. Então, irmãos, nós temos falado bastante que o pecado destrói famílias, né? E isso é o que vai acontecer aqui, né? Ter um coração, irmãos, que não ama o Senhor, que não olha para o Senhor e para a sua palavra, o fim disso vai ser a morte. Vamos seguir a história. O verso 10 diz assim, ó, então Anon disse a Tamar, agora traga os bolos ao meu quarto. Então a irmã foi, preparou conforme o pai pediu. E dei-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu, venha para a cama comigo, minha irmã. Exclamou, né? Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você case comigo. Mas Anon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Anon se transformou em profundo desprezo, e o seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou ela. Não, 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 respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Anon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou, põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Terrível, né, irmãos? Uma história terrível. E, irmãos, eu quero já até falar algo aos irmãos, porque eu sei que teve uma outra vez que ministrei uma história similar, né? Nós lendo a Bíblia, e a pessoa falou, por que essa história está na Bíblia? Porque Deus, ele mostra o pecado do homem, irmãos. Porque nós só vamos entender o que nós somos quando olharmos para esse texto e nos enxergarmos nele. Porque uma vida sem Deus é exatamente isso que nós vamos fazer. Esse assunto hoje está sendo tão falado, né, por causa da pregação de uma irmã, mas eu me lembro que eu tive a oportunidade de ministrar na nossa comunidade sobre isso, e recentemente o nosso pastor Isaías também ministrou sobre isso. Irmãos, eu quero dizer aqui de forma bem clara, se em algum momento você sofrer um abuso, seja ele qual for, denuncie, irmãos.
denuncie, ligue para a polícia, né? Se você está vivendo numa situação de abuso, né? É a polícia que vai resolver. O rigor, irmãos, tem momentos que nós não vamos orar. Por quê? Porque esse caso não era um caso de oração. Isso era um caso, hoje em dia, de polícia, naquela época era diferente. Mas nós precisamos dar a seriedade que esse caso merece. Mas, se você é uma vítima, nós estamos aqui, a igreja está aqui, para te amparar e cuidar de você. E esse texto está aqui não à toa. Nós precisamos ministrar sobre isso e falar sobre isso. Agora, irmãos, o ponto que nós precisamos olhar, e é onde eu quero me aprofundar, não é apenas ficar indignado com a situação, sabe? Mas o que nós precisamos ver, irmãos, é que o desejo pecaminoso, ele nasce, ele vem no nosso coração. E quando esse desejo pecaminoso vem, ele dá luz ao pecado. E aí, irmão, gera morte. Quem diz isso? Tiago. Olha só que Tiago 1,13 diz. E quando vocês forem tentados, não diga, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Está entendendo? Foi o que aconteceu aqui, irmãos. Deus já havia dito a Davi que isso aconteceria na sua casa. Entenda que Deus, ele não planejou isso. Não foi Deus quem planejou, porque a palavra dele mesmo já diz que Deus não planeja o mal. Mas a atitude de Davi dentro da sua própria casa virou um reflexo para a sua própria família. A consequência, irmãos, do pecado, irmãos, ela é terrível. Porque Deus, ele nos perdoa, sim, mas o pecado gera consequências. Uma pessoa que violenta uma mulher, se ele for diante de Deus, Deus é poderoso para perdoá-lo. Mas a consequência é a prisão. A consequência é o julgamento. A consequência, às vezes, é o mundo não entender. E o mundo não vai entender. E nem tem que entender. Você está entendendo? Então, meus irmãos, Deus, ele nos perdoou como perdoou Davi. Mas disse Davi, o seu pecado vai ter consequências. E é a consequência que está acontecendo agora na casa dele, como Deus havia dito. E aí, irmãos, o que aconteceu aqui, irmãos, é a palavra se cumprindo. E aí, Tiago 1,16 diz assim, não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes. Nele não há variação nem sombra. Ou seja, irmãos, o que tem de bom é Deus que estabelece. Mas esse pecado, irmãos, vem da liberdade que Deus nos deu. Porque nós, irmãos, hoje, esses homens aqui estavam escravos, não do Senhor, mas escravos das suas paixões e do pecado. Na verdade, eles estavam escravos da ausência de Deus, que leva a pessoa a cometer esse tipo de pecado. Quando nós estamos escravos, irmãos, de algo que nós não conseguimos deixar de fazer, sabe? Então, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de desejo, irmãos, que você não consegue frear, é quando Deus já deixou, você já não está mais com Deus. Então, é o nosso desejo que nos domina. Você foi entregue ao seu próprio desejo. Você foi entregue, então não é mais o Espírito Santo pondo um freio em você, mas agora é o seu próprio desejo te dominando. E aí quando o nosso próprio desejo nos domina, irmãos, é onde as mortes acontecem, os pecados, o adultério, o engano acontece. Então nós precisamos, irmãos, entender que o pecado é a ausência de Deus e não Deus permitindo. Você está entendendo? É quando nós dizemos não para Deus. E o que isso precisa nos ensinar, irmãos? Isso para não despertar, e isso não é para despertar gatilhos, irmãos, mas é para gerar questionamentos sobre, não é para gerar questionamentos sobre quem Deus é, mas sim, irmãos, sobre o pecado na ação do homem, no coração do homem. Portanto, irmãos, fuja do pecado. Confesse diante de Deus suas tentações. E cuidado, irmãos, com as companhias, irmãos. Cuidado, pois elas vão corromper os bons costumes. A história, irmãos, infelizmente ela não acaba aqui. Né? Por quê? Porque Deus já havia revelado a Davi que essa atitude dele ia desencadear mortes, dor dentro da sua própria família. E qual foi a atitude, né, ali diante desse cenário? Né? Foi péssima. Né? A atitude de Davi foi péssima. Por quê? Porque o certo era ele olhar naquela situação e resolver a situação, a hora que ele tomasse conhecimento. Mas
ele passou um pano quente, deixa meus filhos aqui, né? E a situação, irmãos, vai se complicando. E aí, o cenário seguinte é o quê? A irmã que foi violentada vai para a casa de Absalão, que era o seu irmão, e o seu irmão agora, irmãos, fica 2 anos tramando a morte de Anon. Ele planejou uma festa, disse pro pai, olha, eu quero fazer uma festa, quero receber todos os meus irmãos. E o pai fala, não, meu filho, faça isso não, você tem muitos irmãos, essa festa vai ficar pesada para você. Aí ele falou, pai, então manda meu irmão. O pai até desconfia, vamos ler aqui o texto, ó, 2 Samuel 13, 26. Está bem, disse Absalão, se o Senhor não pode vir, permita que meu irmão Anon vá conosco. Por que Anon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Anon, irem à festa. Então, ou seja, Davi estava ali sendo confrontado por ele já estava planejando, o mal já estava no coração dele. E, irmãos, tem a mesma coisa que nós falamos no passado de Anon. Ele já havia planejado o mal, irmãos. O mal já estava no coração. Irmãos, quando nós planejamos o mal, é a nossa carne, irmãos, é o nosso coração. É o inimigo muitas vezes, e muitas vezes nós mesmos planejando e querendo o mal. É o pecado, irmãos. O pecado é isso. O pecado destrói famílias. Ele ficou 2 anos planejando o pecado. Ele ficou 2 anos, irmãos, pensando como ele poderia fazer para matar o próprio irmão. Ou seja, não houve arrependimento nem por Amnon e não houve liberação de perdão por Tamar e por Absalão. Pelo contrário, o que aconteceu, irmão, foi a construção de um pecado, de uma dor que foi se alimentando e ganhando força. É assim que o pecado faz. Então, irmãos, lá no passado alguém errou com você. Irmão, você já conversou sobre isso? Irmão, acabou o assunto, encerra o assunto, porque isso vai gerar morte dentro do seu coração. Isso vai gerar morte no coração da pessoa. Nós precisamos olhar para isso. E aí, Davi libera, irmãos. Aí, olha só, vamos ler aqui, ó, 2 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 28. Irmãos, o pecado gera morte. E quando a morte, o pecado, ele gera e a morte se concretiza, irmãos, o que é a morte? Nesse caso, é ficar afastado de Deus eternamente. Não há mais esperança. Quando alguém morre em pecado, irmãos, não há mais esperança. E aí vamos ler aqui, ó, 2 Samuel 13, 28. Absalão disse aos seus homens, espere até Amnon estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnon. E os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Você está entendendo o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Olha o que o pecado gerou aqui. Agora, irmãos, aquele que teve a irmã violentada, e Amnon que não teve o julgamento que deveria ter, que deveria ter sido expulso do seio da família por ter feito aquilo com a irmã, que deveria teria que pagar pelo pecado. Agora não aconteceu, e agora mais uma situação terrível dentro da casa de Davi acontece. O que podemos tirar de lição, irmãos? Isso aqui. Primeiro, irmãos, se houve pecado, resolva, perdoa, peça perdão. Resolva, irmãos. Não deixe pendências, sabe? Não deixe que o pecado crie raízes em seu coração. Se por acaso, irmãos, está vivendo uma situação não igual a essa, porque essa é uma situação extrema, mas talvez alguém falou mal, alguém fez algo errado, às vezes você criou uma situação, faz anos que você não conversa com essa pessoa, o que Deus hoje está falando conosco, irmãos? Nós precisamos resolver a situação, irmãos. Nós precisamos resolver, sabe? Então, não deixe que a situação vai criando raízes. Não vai deixar que a situação... Porque, irmãos, aqui é um caso extremo. E eu não estou falando de casos extremos. Casos extremos, como nós falamos no início. Às vezes um caso desse é um caso realmente de polícia. Tem que chamar, infelizmente. E depois, irmãos, o perdão vai vir no seu coração. Talvez a pessoa vai pagar por aquilo que fez. Vai cumprir a sua pena e tudo ali vai se resolver. Agora, às vezes não são casos assim. Mas às vezes uma briga familiar, uma situação dentro de casa, uma situação de sogros e nora, de genro e sogro, sabe? Ou então de pai e mãe, de irmãos. Irmãos, resolva isso.
Resolva, não deixe que isso crie raízes. Por quê? Porque isso depois vai levar para os seus filhos, e aquilo vai criando, irmãos, e a família vai ficando distante, e o pecado vai tomando conta. Não é o desejo de Deus que vivamos assim, irmãos. Amém, meus irmãos? Não fique no seu coração, eu sou assim mesmo, com essa dureza de coração, sabe? Não vou fazer. Às vezes nós somos assim, irmãos. Às vezes nós somos duros, né? E a história, irmãos, infelizmente, ela ainda não acaba. E eu vou seguir aqui. Agora, irmãos, o capítulo seguinte, 14, vai contar a história de Absalão, que depois da morte do irmão, ele foge, né? E aí, o comandante de Davi vai lá, chama uma mulher, conta uma história, para que Davi refletisse e trouxesse o filho de volta, o filho Absalão, que matou o próprio irmão. E matou o irmão porque o irmão que foi morto tinha abusado da sua própria irmã. Olha só o cenário que está, irmãos. Agora preste atenção. 2 Samuel 14:32, Absalão volta. Só que Davi não recebe, fica 2 anos sem falar com ele. Aí Absalão escreve esse texto aqui. Absalão respondeu: eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Jesur se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei, se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. Então, ou seja, o pai, mesmo diante do pecado do irmão de matar o próprio filho, o outro filho, né, o seu próprio irmão, agora o pai, ele de alguma forma, quando beija, está o perdoando depois de ter deixado ele 2 anos sem falar com ele. Mas como pecado, irmãos, ele precisa de arrependimento, e não só do perdão do Pai, porque o Pai nos perdoa, irmãos, mas o que precisa é de arrependimento. Arrependimento, irmãos, é mudança, e Absalão não havia se arrependido, irmãos. E aí a história não acaba. Absalão, irmãos, ele vendo, né, agora sim o pai o recebeu, ele começou a ficar no palácio. Então as pessoas vinham para pedir justiça, como ele, né, teve com a sua irmã. E como o pai às vezes não recebia, ele começou a dar orientações às pessoas e ganhar o amor das pessoas. Então as pessoas vinham, ele falou: olha, seria bom que o rei te recebesse, mas como ele não pode, eu quero te dar aqui a minha orientação, o meu abraço. E as pessoas foram, ele foi ganhando as pessoas com essa atitude, né? E passando o tempo, né, ele foi tramando no coração dar um golpe de estado. Tirar o pai. Por quê? Porque ele não havia perdoado o pai por não ter feito nada, não. Ele olhava para aquela situação e o coração de Absalão ainda estava, irmãos, corrompido. E o texto diz que Absalão era um homem formoso, que tinha, né, as pessoas gostavam dele. E aí, irmãos, Absalão ele trama, né, algo, irmãos, para tirar o pai, um golpe para tirar o pai do poder. E aí vamos ler aqui, 2 Samuel capítulo 15, verso 7. Passado 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Jesur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Então, ou seja, está mentindo também. A mentira continuou aqui, irmãos. Está bem, disse o rei, vai e cumpra o seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou um segredo aos mensageiros para todas as tribos de Israel. Ele dizia às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Irmãos, ele se autocoroou rei, com o pai vivo. Michele, Cris, irmã Nalda. Ele se autocoroou rei. Ele desconsiderou quem o pai era. E aí, irmãos, a situação fica tão grave porque ele já tinha agora pessoas ao lado dele, um grande exército, pessoas que o apoiavam. E aí, Davi precisa fugir, irmãos. Vamos ler aqui e eu já encerro. 2 Samuel 15:13. Logo o mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato? Ou será tarde demais? Disse Davi. Disse Davi aos seus conselheiros: rápido. Se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem o nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio.
O rei e todos os que acompanharam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi sua guarda pessoal de 600 homens de Gate. História, irmãos, triste. Triste, irmãos. Mas é a realidade de uma vida de pecado, irmãos. Uma vida de pecado destrói a nossa família, irmãos. O que nós precisamos observar nessa história. E por que Deus permite que essa história esteja aqui? Para nós olharmos a consequência do pecado, irmãos. Então, se por acaso, irmãos, em algum momento você for tentado, em algum momento o pecado, irmãos, chegar, o que nós precisamos fazer? Nos arrepender. Se por acaso, irmãos, alguém pecou com você, irmãos, às vezes é uma coisa que está na sua mão relevar, irmãos. Perdoe, irmãos. Perdoe, irmãos. Perdoe. A palavra do Senhor vai nos orientar, irmãos, que nós devemos que perdoar. Eu quero até, não tinha preparado aqui, mas agora ministrando, Deus colocou tão forte no meu coração esse texto que está registrado, irmãos, em Colossenses. Colossenses capítulo de número 3, o verso de número 13, e nós já vamos orar. Ele diz assim, ó, vou ler a partir do 12. Visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E o 13, sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. E lembre-se que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. E acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Irmãos, eu não estou aqui dizendo, irmãos, que o pecado não precisa, o erro, o crime não precisa ser corrigido. Sim, irmãos. Mas dentro do nosso coração nós não podemos, irmãos, alimentar a mágoa. Nós não podemos alimentar, sabe? Porque a mágoa, irmãos, é como se fosse ali uma pequena brasa. Ela está ali. E quando você alimenta, ela vai ganhando força, vai ganhando força. E o fogo, irmãos, chega num momento que você não o controla mais. Por quê? Porque ele vai dominar, é como o fogo numa lavoura. Ele começa pequenininho. Se você naquela hora pisar, você acaba. Mas a hora que ele começa a se alastrar, irmãos, aí ele começa a tomar a família, os filhos. E aí os filhos já pegam, bronca também. E a situação vai se piorando. Então, meus irmãos, o que Deus está nos ensinando hoje? Perdoe, irmãos. Perdoe. Perdoe, irmãos. Saia daqui hoje com uma missão. Pedir para o Senhor transformar seu coração. Arrependimento sincero. Para que haja liberação sincera de perdão. Ensine isso. Mostre isso com as suas atitudes. Absalão guardou isso por anos, irmãos. E por isso a morte chegou dentro daquela casa. Tem dias que Deus vai nos instruir por palavras, irmãos, como essa. Por quê? Porque Deus quer que nós sejamos transformados. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Talvez você tenha casos na sua casa assim. Talvez você está assim, carregado de raiva, de ódio, e essa palavra hoje está te alcançando. Porque só Jesus pode mudar o seu quadro. E Ele quer fazer isso hoje, agora. Só que você precisa dizer, Senhor, tira essa raiva do meu coração. Eu quero me arrepender. E aí o próximo passo depois de se arrepender é perdoar quem te ofendeu. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, eu sei que é um assunto tão delicado e difícil, mas eu dou graças ao Senhor, pelo Senhor nos instruir pela palavra. Davi, por causa do pecado que cometeu, o exemplo péssimo estava dentro da sua casa. Agora os seus filhos estão vendo o que o pai fez, e a consequência do pecado começa no seu primeiro filho, passa pelo seu irmão, pela sua filha que foi abusada, e o pai não agiu como deveria agir, com justiça contra a filha, e o pecado vai crescendo e vai ganhando raízes. Pai, que não seja assim na nossa vida. Primeiro, Pai, que a justiça seja feita diante de pecados que tocam na vida das pessoas. Mas que, Pai, isso não seja motivo, Senhor, para alimentarmos ódio. Sim, que a justiça seja feita, mas que, Pai, possamos liberar perdão, para que não vivamos escravos dos nossos sentimentos, para que não vivamos escravos, Senhor, da maldade. Eu sei que o Senhor tem nos instruído, Pai, pela sua palavra, que não haja mais entre irmãos, Senhor, brigas ao ponto que irmãos fiquem sem se falar, irmãos não andem mais juntos. Pai, que isso não aconteça mais no nosso meio, mas que a igreja, Pai, possa demonstrar
porque Jesus nos amou, Pai. Nós também devemos amar, devemos ser pacientes, devemos olhar para as pessoas que erraram, Pai, e orientar em amor, sujeitar, Senhor, uns aos outros, para que a palavra do Senhor nos transforme. Eu te louvo, eu te agradeço pela sua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui só deixar aqui o convite aos irmãos. Domingo nós teremos a nossa reunião de adoração, de louvor, aqui na Avenida do Taboão 3659, quero te convidar. E todos os dias, irmãos, nós temos live, tá? Todos os dias. Essa live daqui a pouquinho vai estar no YouTube também. Se você puder, compartilhe aí nos seus grupos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Também, se você ainda não segue, siga lá, canal roger.marques, tá bom? E amanhã, 6 horas, nós estaremos aqui, ministrando, aprendendo com o Senhor e vendo a continuação dessa história. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que você tenha aí um final de semana, né? Hoje sexta-feira, mas um final de semana mais que abençoado, que a graça do Senhor esteja. Deixa eu só passar aqui para os irmãos o texto que vamos ler amanhã, tá? Então amanhã nós vamos ler Salmos, meus irmãos. Então nós vamos ler Salmos 3, 4, 13, 28 e 55. Assim como nós lemos aqui, foram salmos que foram escritos dentro desse momento. Provavelmente são salmos de lamento, né? Alguns deles. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Ótimo dia.